E a gente fala agora sobre economia. A geração de empregos com carteira assinada no Brasil bateu recorde em maio desse ano, com 277 mil novas vagas criadas. Com isso, o país registra 41 milhões e 800 mil vagas ocupadas, o maior número da história desde que os dados começaram a ser contabilizados em 2012. Só nos últimos 12 meses, cresceu 7% o número de ofertas de trabalho no país. Nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro comemorou os números e ainda ressaltou que desde 2020 foram mais de 4 milhões de empregos gerados. E ainda ressaltou que se trata da menor taxa de desemprego desde que os governos petistas quebraram o país. Diga, Zé. Olha, há uma tradição criada recentemente com a reforma trabalhista de que a economia do Brasil partiu fortemente para a informalidade. Na verdade, não é aquela informalidade escravocrata de antigamente, mas sim através dos MEIs, né, os empreendedores individuais, que são as pessoas que fazem trabalho no dia a dia. Essa foi uma tendência. Hoje, usar recibo, usar PJ é uma tradição já na economia do país e a maioria dos empregos estão crescendo para esta área. Quando o emprego formal volta a crescer e volta a dar resultados positivos, dando aí uma linha de nunca atingida de formalização, ou seja, de empregos formais, é um bom sinal e é um indicativo de recuperação da economia. O ministro Paulo Guedes, hoje falando para empresários, né, falou exatamente sobre isso. No pós-pandemia e num problema mundial que é a inflação e um problema que vem sendo resolvido pelo Brasil. Nós aqui estamos com a inflação até menor do que em alguns países que enfrentam esta inédita inflação mundial. E, além dessa inflação mundial, é a retração e dificuldades em transporte. Há ainda um gargalo em transporte pelo mundo inteiro, o que faz produtos ficarem mais caros diante da escassez. Portanto, este é um resultado positivo e confirma o que vem dizendo o ministro Paulo Guedes, que é chamado pelos cantos aqui de otimista demais. Realista, né? Diga, Ana. Bom, o Brasil vai despiorando, né? Apesar da torcida contra, 24 horas por dia, 7 dias na semana, dos ministros do STF, da imprensa, dos partidos de oposição, o Brasil vai despiorando. Nona economia no mundo, uma agenda virtuosa, mesmo dentro de uma pandemia global. O ministro Paulo Guedes, uma pasta extremamente técnica, conseguiu não apenas parar, né, frear os danos da economia e acho que global até, do fica em casa, a economia a gente vê depois. O ministro Paulo Guedes continuou oxigenando nossos números econômicos, nossas artérias econômicas, e essa informalidade que o Zé disse, ela também vem dentro da reforma trabalhista, né? Mais liberdade para empreendedores, para empregados, empregadores também. Isso continuou oxigenando a nossa economia de uma maneira que outros países não conseguiram. E um ponto muito importante que nós precisamos sempre tocar, porque o presidente Bolsonaro foi muito criticado quando ele visitou Vladimir Putin antes da guerra da Ucrânia e Rússia para garantir o carregamento de fertilizantes para o nosso agro, que é uma ponta importantíssima do nosso coração econômico, da nossa engrenagem econômica. E hoje o Brasil é o único país que não teve os seus carregamentos de fertilizantes afetados. 2023 será um ano importantíssimo no agro mundial. O Brasil vai continuar alimentando o mundo e exatamente porque o presidente Bolsonaro colocou o agro, a nossa economia e o Brasil acima de qualquer ideologia ou falácia. Você, Mota, sua análise sobre esses números do mercado de trabalho divulgados hoje? Os números são muito bons, né? A gente tem uma queda grande do desemprego. Para o ano que vem, uma previsão de crescimento do PIB que é maior do que a de muitos países desenvolvidos. No governo Bolsonaro, a gente tem observado uma redução média de despesas, de gastos com o pessoal no governo federal de 3% ao ano. Isso vamos comparar com o crescimento médio de 4% que ocorreu durante a era PT. O governo Bolsonaro é o primeiro governo, desde a redemocratização,
que vai terminar o mandato gastando menos do que quando começou, gastando um percentual do PIB menor do que quando começou. Pensem na importância disso. Nós tivemos as privatizações, o marco do saneamento, importantíssimo para levar água tratada e coleta de esgoto para milhões de brasileiros, a lei da liberdade econômica, desregulamentação, redução de impostos. Há quanto tempo nós não vemos no Brasil um governo lutando para reduzir impostos e sendo combatido por isso, tá? Os defensores dos pobres, a esquerda, essas grandes figuras que fazem do combate à pobreza o seu slogan, sendo contra a redução de impostos. O mais importante disso tudo é o entendimento que vem do governo federal e de que é a iniciativa privada que gera riqueza. Então é importante facilitar a vida das pessoas, dar liberdade. O resultado é que o Brasil saiu do mapa dos maiores escândalos de corrupção do mundo para entrar no mapa das economias desenvolvidas. Subimos do 13º lugar para o 10º entre as maiores economias do planeta. Esse é o caminho da riqueza, da prosperidade e da segurança. Augusto. A busca de notícias, a busca insana aí por notícias ruins não para, né? A Folha podia dar tudo isso aí, tá? Que o Roberto acabou de falar. Escolhe uma notícia dessa, dá com aquela letra microscópica, né? De exame que você faz oftalmológico para não enxergar. Deram a seguinte notícia, de manchete ontem. E 2 crianças morrem por dia no Brasil de Covid. 2 crianças num país que tem 200 milhões de habitantes. Se você pegar qualquer outra doença, você tem um número maior. Eles estão decepcionados com a volta à vida normal. De novo, só no Brasil houve uma pandemia que começou e ainda não acabou. Eles não dão o fim. É uma guerra que só começa. Eles vão dar o fim da guerra na Ucrânia, mas não vão dar a pandemia. E não noticiam isso sem o mas. Cresceu o número de empregos, mas a média salarial tal, mas são os vigaristas da adversativa, né? Sempre tem esse mas aí para atacar o governo. Daqui a pouco você vai ler notícias sobre a mãe dos redatores, dizendo, olha, minha mãe gosta de roseiras, né? Tem flores bonitas em casa, porque está acabando, né? A catarata de notícias ruins que eles agravavam e agora eles não sabem o que dizer porque a notícia é boa. Ontem, no Direto ao Ponto, o programa, o Marcos Troirro, que é o presidente do Banco dos BRICS, né, que hoje chama Banco de Desenvolvimento, diz que tem um dinheirão que o Brasil vai investir em infraestrutura. Eles vão acelerar esse negócio aí do saneamento básico, estradas ainda. O Brasil tem a confiança dos investidores e tem esse banco que está ajudando vários outros países. Deu notícias importantes. A Índia vai rapidamente ultrapassar a China em números na economia e em população. Eu não sabia. Isso, essa turma aí fica discutindo o passado com o presente batendo na cara e eles não enxergam.